Camaradas, bem-vindos à videoaula 21 de Introdução à Inteligência Artificial. Nós vamos continuar a falar sobre agentes lógicos e eu vou apresentar para vocês um agente lógico genérico. O componente central de um agente lógico é a sua base de conhecimento. Nessa base de conhecimento, o agente vai ter todo o conhecimento que ele tem sobre o ambiente no qual ele está inserido. A base de conhecimento ela é formada por um conjunto de sentenças e essas sentenças são expressas em uma linguagem lógica de representação do conhecimento. O agente ele tem que ser capaz de consultar e inserir novas sentenças nessa base de conhecimento. Tanto a consulta quanto a inserção de novas sentenças vai envolver um processo chamado de inferência, que é a derivação de novas sentenças a partir de sentenças antigas. Agora que já ficou um pouquinho mais claro para que serve a base de conhecimento, a gente tem duas tarefas que a gente vai realizar com relação à base de conhecimento. A primeira tarefa é a tarefa TEL, na qual eu vou adicionar novas sentenças à base de conhecimento. Eu vou contar para a base de conhecimento uma nova sentença que foi descoberta. A tarefa ASK, na qual eu vou perguntar à base de conhecimento o que é conhecido. Essas duas tarefas elas são de responsabilidade aí do mecanismo de inferência. Aqui eu tenho o pseudocódigo da função de um agente lógico genérico. A função KBAgent, né, recebe as percepções, né, percept, e retorna uma ação, action, certo? Então aqui o KB aqui, né, é a minha base de conhecimento. O T aqui é só para representar a passagem do tempo, é o instante de tempo. Então, olha só, inicialmente, né, a partir das percepções que eu obtive naquele instante de tempo, eu vou criar uma sentença, né? E essa sentença, né, criada a partir das percepções, vai ser informada à minha base de conhecimento. Então, com isso, eu vou perguntar à minha base de conhecimento qual que é a ação que deve ser tomada com base, né, naquelas percepções. E aí, depois que a ação foi tomada, eu informo a minha base de conhecimento qual a ação que foi executada. Aí depois eu passo a contagem de tempo aqui, né? Vai passar para o próximo instante de tempo e vai retornar a ação que deve ser executada pelo meu agente. Tá? Para ficar mais fácil da gente entender, eu tenho aqui uma representação mais direta em português. Tá? É basicamente a mesma explicação que eu dei utilizando o pseudocódigo, só que escrita de uma forma mais direta. Então, basicamente, esse aqui é o funcionamento de um agente lógico genérico. Então, primeiro, o agente vai informar a base de conhecimento o que ele está percebendo do ambiente. Depois, ele pergunta à base de conhecimento qual a próxima ação que deve ser executada. Então, para escolher essa ação, vai ser executado um extensivo processo de raciocínio lógico sobre essa base de conhecimento, até que se decida quais são as ações que devem ser executadas. Porque a base de conhecimento vai ter o conhecimento que o meu agente tem sobre o ambiente, né, e as percepções que ele obteve naquele instante. Né? Aí, depois que eu selecionei a ação, né, que o meu agente, no caso, selecionou a ação, ele vai realizar a ação escolhida e informar a base de conhecimento sobre a ação que está sendo realizada. Então, isso era tudo que eu tinha para falar sobre agente lógico genérico. Até a próxima!